Queridos e amados irmãos, eu vos saudo com a paz do Senhor Jesus. Quem tem essa imensa satisfação de vos saudar com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sou eu mesmo, o seu irmão em Cristo, cooperador Enio. E esta noite, o assunto pertinente que eu venho vos falar é o julgamento dos crentes, o julgamento dos cristãos. 2 Coríntios capítulo 5 e no versículo 10, o apóstolo Paulo relatou: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tem feito por meio do corpo, pelo bem ou mal. Queridos irmãos, nós já fizemos neste canal o estudo sobre o arrebatamento da igreja e sobre a vitória do servo de Deus em Jesus sobre a morte consolidada pelo milagre da ressurreição. Pois esses acontecimentos seguem em outros que dizem a respeito os que permanecerão até o fim sem negar Jesus Cristo, o nosso Salvador, o Salvador das nossas almas, das nossas vidas. Assim a igreja dirige-se ao encontro do Senhor Jesus nos ares. Antes de entrar para o descanso eterno, passará por uma espécie de julgamento, ao qual se dá o nome de Tribunal de Cristo. Sobre esse tema pouco se fala. Raramente se ouve algum pregador tratando deste assunto ou um pastor que ensina sobre ele, mas dedicados à obra do Senhor Jesus, para que não haja dúvida sobre esse dia de julgamento. Sabendo da relevância deste tema para a igreja, abordamos neste capítulo que lemos o seu significado, a sua abrangência, na qual a sua aplicação para a vinda de Jesus Cristo e para a vida do crente que hoje é no porvir. Esse julgamento do crente não estão ligados ao grande dia do juiz de Deus sobre os homens, chamado o juiz do trono branco. Neste, os ímpios de todos os tempos serão julgados e condenados por Cristo, em que sua incredulidade e ações ímpias serão apresentadas para envergonhar, condenar a todos aqueles que viveram na prática desses delitos.
Naquele não haverá condenação, mas sim uma espécie de avaliação do que foi feito com o que foi dado a cada crente individualmente. A palavra no grego para esse tribunal é bema, significa degrau, pódio, lugar ou trono para receber o prêmio ou plataforma, que o julgamento do crente será para trazer à tona as suas atitudes, para que com a obra de Deus e com os talentos recebidos, o objetivo desse tribunal, embora tenha um significado de pódio, não traz uma classificação para ver quem fica em primeiro lugar e quem fica em último lugar, mas simplesmente para aqueles que já dedicaram na realização da obra do Senhor na terra e receberam da parte do Senhor Jesus Cristo a justa recompensa pelos seus atos. Evidentemente, as recompensas serão diferentes, e essas diferenças influenciará na posição do crente na eternidade com Cristo. Neste tribunal, o juiz é Jesus Cristo. Os julgados são todos os crentes, e o local será nos ares, na região celestial. A tendência de todo crente é pensar unicamente no grande dia do arrebatamento. Toda dor, sofrimento, angústia, temores desaparecerão. Todos que anseiam por esse dia, pensando no descanso que terá para toda eternidade, estarão seguros em Cristo. Estão salvos. Isso é o que importa, igreja. Porém, a respeito da justa conta com que Cristo vai prestar, ninguém se preocupará. A maioria, se não quase todos, se acham desnecessário se preocupar tanto com esse julgamento, já que a salvação está garantida. No entanto, devemos encará-lo com seriedade, pois se realmente não fosse algo sério, o apóstolo Paulo não gostaria e nem perderia o seu tempo falando e ensinando sobre este episódio, alertando sobre esse dia. Paulo afirma que após o arrebatamento dos crentes, os crentes serão julgados neste tribunal, e será um dia de classificação de nosso ser e conduta diante de Jesus nesta terra. Como representante
seu. Nada ficará oculto. Vejamos o objetivo desse dia de juiz. Todos os nossos atos e palavras serão contados. Mateus capítulo 12, verso 36, fala que as palavras absolverá ou condenará. Será uma prestação de contas meticulosa. O crente não será julgado de maneira geral quanto à sua conduta cristã. Todos os pormenores serão postos à prova. Naquele dia estará patente todas as vezes que usarmos o nome do Senhor de maneira vã, em tom de brincadeira e de leviano, sem confissão a Deus e sem arrependimento. Todas as piadas com o nome de Jesus, do Espírito Santo, de Deus e do próximo, principalmente dos irmãos na fé, serão colocados para fora. Tudo aquilo que foi feito às escondidas, naquele dia todos saberão atos vergonhosos que nunca foram confessados. A palavra utilizada em 2 Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 10 que lemos, ela comparece no grego hipônis, que é o significado torna-se conhecida abertamente ou publicamente. Paneros, o significado desta palavra. Todas as oportunidades que Jesus nos deu para fazer a sua obra, ou para sermos instrumento de bênção para outros, serão analisados, de maneira que será notório se aproveitamos ou não. Aquele que pode fazer o bem e não faz, está pecando muito. Mas muito mais nós, salvo em Cristo, que temos recebido dele todo o apoio para realizar e fazer grandes realizações que classifica em pessoas do seu reino. Jesus distribuiu dons à igreja naturais. É natural e espiritual o assunto que estamos explanando. Aquele que o recebeu, ao invés de trabalhar, eles pegaram o dom para ganhar vidas e enterrou. Deixou inativo e não usou. Sofrerá perdas naquele dia. Muitos crentes se preocupam em desesperadamente o batismo com o Espírito Santo. Vão em vigília, consagrações e reuniões de orações e avivamento, para que quando receba o batismo com o Espírito Santo, fica estragando a imagem
do Criador. Os dons ficam estagnados. Não ora mais. Não busca mais o Senhor. Como antes, pareceram que o único objetivo era ostentar um título. Parecia que era para demonstrar espiritualidade. Mas depois que receberam o dom, não quiseram mais trabalhar na seara do Senhor. Ter esse batismo e não ter ousadia na obra de Deus é o mesmo que enterrar o talento que Jesus deu. Por isso será cobrado naquele dia. As obras, as condutas moral do espírito do crente será posto à prova. Será exposto. Como tratamos com nossos irmãos na igreja, todas as nossas obras na casa do Senhor estarão ali, escrito diante do Cordeiro de Deus. Veja o que disse o apóstolo Paulo no capítulo 1 Coríntios capítulo 3 e no versículo 13. Ele diz assim: a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Será pesado, irmãos, na balança de Jesus, o tratamento com que os pastores e líderes em geral, que Jesus tem colocado para guiar o povo, e também como esses fizeram trabalhar na casa de Deus. Todas as palavras, todo o tratamento que esses pastores, que nós cooperadores, que todos que exercem a função na casa de Deus praticou, será pesado na balança do Criador, do Todo-Poderoso. O uso que fizemos do dinheiro que ganhamos e utilizamos para o crescimento do reino de Deus, ou simplesmente preocupamos somente em enriquecer e juntar tesouro na terra. Muitas das pessoas às vezes não entregam os seus dízimos na casa de Deus, porque elas falam que os pastores estão usando esse dízimo inadequadamente, mas naquele dia será pesado, tanto os pastores quanto os membros. Como utilizamos o nosso tempo? E se administramos de maneira correta, tendo tempo para Deus, para suas obras, para a família, para os irmãos, para o trabalho, o lazer, a responsabilidade, para a obra de Deus nas visitas, nos hospitais, nos lugares carentes, a prática da hospitalidade, a visita aos enfermos, o socorro aos necessitados, entre tantas outras coisas, o amor pela obra da evangelização. As reações do crente, todo o tempo, os servos de Deus é provado e sofrerá perseguições do inimigo.
Naquele dia, a maneira com que o crente lidou com as tentações será explicitada, e a sua vitória sobre ela com a fé, não em si mesmo, mas em Jesus, terá peso de ouro na balança de Jesus. Tiago capítulo 1 e no versículo 2 e 3 está registrado: meus irmãos, tende grande gozo quanto cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. As motivações do crente, ao nos ver, esse é o principal critério que será posto à prova. O porquê de tudo na vida do crente. Por exemplo, ao querer ser pastor, qual foi o objetivo? Fazer a obra de Deus, entregar-se pelo rebanho ou apenas como uma profissão? O meio para ganhar dinheiro, status, reconhecimento dos homens. Ao desejar a ser pregador, o motivo foi levado a levar vidas a Cristo, pagando o preço na oração, na consagração e na vida de santificação, ou para levar o ego, ser aplaudido pelas pessoas, ter um bando de pessoas praticando, aplaudindo, ouvindo, elogiando sobre as suas performances, lucrar com a pregação da palavra de Deus. É o que nós mais estamos vendo. Pessoas usando a palavra de Deus como profissão para ganhar dinheiro, para ter vidas prósperas, carros, casa. E nós sabemos que não foi para isso que Deus chamou os cristãos. Ao ofertar ou dar o dízimo, foi para a obra de Deus. Não foi para barganhar com Jesus, querendo obrigá-lo a fazer prosperar materialmente, além de sua realidade de vida, porque é o que nós mais vemos. Se você der, a bênção vai estar na sua casa. Se você não der, você não vai ser recompensado, porque você não plantou. É o que os pastores estão pregando nas igrejas. Ao orar e jejuar, o intuito foi o crescimento da fé, ou se apresenta aos outros como superior na espiritualidade. Resumindo tudo, o que fizemos não deve ser por ganância, invejas ou contenda. Tudo deve ser para glória de Deus. Por Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo, o julgamento do crente será prescrutador.
ninguém será capaz de enganar o juiz. Nas esferas eternas, como tantos agora engana os homens, quanto à conduta moral e espiritual, quanto ao trabalho, à motivação na casa do Senhor. Cremos que, por essa prisma, muitos dos maiores nessa terra, que realiza tarefas majestosas, serão menores naquele dia. Uma observação importante é que quantos salvos estiverem diante do tribunal, será apresentado seus atos, motivações negativas que não foram confessadas e nem houve sincero arrependimento. Todas as obras realizadas pelo salvo serão avaliadas e postas à prova. A Bíblia diz que elas serão provadas pelo fogo e, portanto, serão simbolicamente vistas como matéria-prima natural. Após esse momento, o crente receberá a sua recompensa. 1 Coríntios 3, do 12 ao 15, o apóstolo Paulo diz assim: se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, fenos, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo aprovará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém edificou nessa parte permanecer, essa receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia pelo fogo. Queridos, essa avaliação se refere como utilizamos o que Jesus tem nos dado para ganhar almas e trabalhar com elas. Nessa motivação, amor, cuidado e edificação para com a obra de Deus terão peso enorme. Alguns pontos a considerar. Nós vamos definir isso na parte A e na parte B deste comentário. Paulo menciona na parte A: o elemento da natureza servirão para provar a obra de cada um. Nós podemos dividi-los em duas categorias: os valiosos, duráveis, e os de menores valor, que podem ser destruídos com facilidade. O primeiro grupo é formado por ouro e prata, pedras preciosas. Essas matérias, ao passar pelo fogo, são afeiçoadas e o seu valor aumentará, principalmente o ouro. Esse material, ele permanece no fogo. O fogo não será capaz de destruí-lo. O segundo grupo é formado por madeira, feno,
e palha. Esse não subsiste ao passarem pelo fogo, será destruído, virará cinza e, consequentemente, não sobrará nada. A madeira, embora seja resistente, não prevalecerá. O feno e a palha rapidamente desaparecerão. Agora, a parte B, que são as obras, o que o crente faz por meio do corpo será manifesto naquele dia. Através dos materiais ficará patente a motivação de cada um. Esse elemento será simbólico, mas o resultado dele será real. Paulo trata com muita seriedade este assunto. E o galardão? O tribunal de Cristo tem um propósito que não é somente de classificar as intenções de cada crente ao fazer a obra de Deus. Também tem o objetivo de preparar os salvos para a entrada eterna com Deus, na qual terão a tarefa específica de acordo com as capacidades de Chaplin. Olha o que diz: assim como a salvação da alma é uma questão individual, assim também serão o julgamento perante o tribunal de Cristo. A transformação dos remidos segundo a imagem de Cristo é uma questão individual. O progresso na direção das perfeições de Cristo é uma tarefa que cabe ao crente individual, conduzido pelo Espírito Santo. Galardão, meus queridos, significa recompensa. Jesus falou: eis que cedo venho, e o meu galardão vem comigo para dar cada um segundo as suas obras. Galardão é recompensa, é coroa, é prêmio. No caso dos crentes, refere-se coisas espirituais, posições e perfeições. Muitos pensam que essa recompensa são pedras colocadas na sua coroas. Mesmo que alguém tenha uma visão ou revelação que o prêmio são pedras nessa adereço real, deve ser entendido simbolicamente. Por certo, não estamos caminhando no céu com uma grande coroa na cabeça cheia de pedras. Se o crente recebe a recompensa com o resultado da prova de fogo, em que o Espírito Santo passará por elas, e o que for de material resistente, o fogo não conseguirá consumir, permanecerá. E o que não for, desaparecerão. Nós cremos que haverá diferença entre os tipos de galardões. Consequentemente, posições diferentes dos salvos no céu, assim como os anjos são
disposto em hierarquia. Ao mesmo acontecerá com o justo no céu. Ficará claro que não teremos todos a mesma posição e a mesma tarefa. Importante dizer que esses prêmios não têm a ver com salvação. Aquele que sofre a perda pela deterioração dos elementos representados serão salvos. Contudo, como alguém que escapa de uma casa em chamas, passada pelo meio do fogo, o tal será sem nada, mas perderá a coroa da salvação, que é relatada em 1 Coríntios 3,15. Aqui nós chegamos à conclusão de que, como dispenseiro do ministério de Deus, todos os crentes prestarão contas do que foi dado a cada um, sendo administradores dos bens entregues a eles. Serão recompensados conforme tenha utilizado e trabalhado com eles. O galardão, portanto, será a recompensa dada por Jesus a todos os que representarem as suas obras e elas resistirem ao fogo. Através desse estudo que estou passando para vocês, nós entendemos quão precioso é a nossa dedicação ao Evangelho do Senhor Jesus. Quão maravilhoso é sofrer pela causa de Cristo e suportar as afrontas. Quão precioso é deixar que todo mundo oferece para trás. Bom é saber que nada do mundo vai nos contagiar, vai desviar a nossa conduta. Posição não vai desviar a nossa conduta. Patamar não desviará a nossa conduta. Se hoje Deus me honra pela palavra que prego, é porque Jesus aperfeiçoou em mim este dom de pregar esta palavra. Este dom não é meu. Se hoje eu expulso Satanás e ele batem de retirada, essa autoridade que eu tenho também não é minha. É o nome de Jesus que me dá esta vazão. Se eu oro e as curas acontecem, isto também não vem da minha própria sabedoria, ou seja, da minha unção de ser humano. É o poder de Deus que entra em ação, conectando a minha fé com a fé do curado, para que a enfermidade seja expelida. Não podemos ficar levantando o queixo, pensando que estamos por cima da carne seca, porque nada disso é nosso. Nós temos que lembrar da onde que Ele nos tirou, para nos assentar na cadeira da honra. Seus prazeres, manjares, é passageiro, e glamoures tem que ficar para trás. Nós temos que entronizar somente aquilo que vai gerar em nós um galardão. O mais importante é fazer a obra do Senhor, não importando qual seja a nossa ocupação. Se Deus te colocou como um faxineiro, faça isso
com amor. Se Deus te colocou como obreiro, faça isso com amor. Se Deus te colocou como um pastor, seja um pastor amoroso, zeloso, temente, irrepreensível. Se você é um presbítero, foi Deus que te colocou na posição do presbitério. Seja um homem de Deus irrepreensível. Seja da mesma forma que você é na igreja, dentro da sua casa, no seu trabalho, aonde você chegar. Não devemos esperar nada em troca por sermos bons, por sermos dedicados, por sermos tementes. Isso fará bem para nós mesmos e para a nossa salvação em Cristo Jesus. Aleluias. Aleluias. A ocupação, se dê a projeção ou algo que ninguém vê, mas sim agir em agradar a Deus, sabendo que ainda que outros não vejam, Ele e tudo vê e recompensa com justiça. Ainda que ninguém esteja vendo o que você está fazendo, Ele vê. Jesus está te vendo. Jesus está te contemplando. E para nós termos uma reflexão, o tribunal de Cristo, como analisando neste capítulo, refere-se que ao julgamento de cada crente, principalmente aquele que exerce o ministério, serão julgados a sua motivação nas realização da obra do Senhor Jesus. Pensando nisso, na qual avaliação você fez daqueles que hoje trabalham na casa do Senhor como ministro da tua palavra? Estão servindo com o coração humilde, visando unicamente o crescimento do reino, ou há outras intenções? Sabendo que seremos julgados pelas nossas obras. Naquele dia, reflita sobre a sua conduta cristã. Cristo está sendo exaltado através da sua vida. Quais atribulação você tem dado para o reino de Deus? Qual é a atribuição? Qual é a sua prática? Qual é a sua ocupação, preocupação, motivação? O Espírito de Deus está te perguntando nesse vídeo: quantas pessoas trouxe a Cristo, ou pelo menos tentou trazer? Almas, independente de pódio, independente de posição, independente de credencial. Cristo está carente de pessoas que levam a sua palavra com sinceridade, porque nós sabemos que dele é todo o reino dos céus, da terra, debaixo da terra e nos mares. Ele não precisa de nada, Ele é dono de tudo. Mas nós precisamos demonstrar o senhorio do Senhor Jesus na vida das pessoas. Então, meu querido, que esse estudo sirva como de alerta para você. Que você seja realmente um grande homem de Deus. Que você seja uma pessoa dedicada no que faz, na obra do Senhor. Porque Deus vai te recompensar. Grandioso Deus, eterno e soberano Pai, em nome do teu Filho amado,
Jesus Cristo, eu me coloco diante desta oração para agradecer, meu Deus, todas as coisas que são feitas, meu Pai, através da unção do Teu Espírito Santo. Muito obrigado por tudo. Fica com Tua presença estendida e nos dê a Tua paz. Queridos irmãos, eu agradeço a sua atenção. Eu, cooperador Enio, estarei sempre colocando vídeo como esse no canal. Se você gostou, acione o sininho e aperte todas para você receber todas as notificações. Deixe seu like, inscreva neste canal, porque eu tenho certeza que Deus irá falar muito com você através deste canal. Amém? Que Deus possa realmente te abençoar e te dar muita paz, em nome de Jesus.